Chamar o diácono Diego para estar essa noite com a palavra. Chamar o Davi para estar orando pelo pregador. Ô, glória! Pega ele, Jesus! Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, eu abençoe esse teu servo, Pai. Faça que eu seja na boca dele falando assim a sua, Pai. Usa ele, Senhor, para falar conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Paz dos seus irmãos, amém? Amém. Novamente é um motivo de muita felicidade estarmos aqui, primeiramente adorando a Deus. Tirar foto, não sou cobrada. Glorificamos ao Senhor, né? Convidar os irmãos para abrir a Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Já foi falado aqui, né, irmãos, que é a noite de cura. E eu louvo a Deus porque nós estamos em um espírito só. Desde a oração, desde os louvores, desde as palavras que foram faladas aqui. O Espírito Santo está nessa casa, irmãos. E Ele quer falar comigo e contigo nessa noite. Louve a Deus por isso, glorifique a Deus por isso. Quando você está de pé e tendo a oportunidade de estar ouvindo e glorificando ao nome do Senhor, amém, irmãos? O paralítico de Cafarnaum. Só já? E capítulo 2, versículo 1, 2 e o 3. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Pode se assentar em nome de Jesus. Ei, coisa linda essa palavra que Deus separou para mim e para ti nessa noite, irmãos. Porque hoje foi falado, como eu disse, sobre cura. E o interessante é que quando eu olho e entendo o significado da palavra paralítico, paralítico quer dizer alguém que sofreu uma doença, uma lesão e teve uma paralisia do corpo. Ou seja, é uma paralisia que afeta, uma lesão que afeta a parte neurológica de alguém. E aí, quando eu olho para isso, eu olho aqui e vejo todo um contexto sobre fé, sobre cura. E o lindo aqui, logo no versículo 1, irmãos, é que a palavra fala que ele entra outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E Cafarnaum no grego são duas palavras, Cafá e Naum, que quer dizer aldeia que consola e aldeia que cura. Interessante, trazendo para essa originalidade do grego, vamos ver que Jesus volta para consolar e volta para curar. Curar quem? Jesus, ele veio, por quê? Porque ele veio como Deus e veio como vida, trazendo cura. Haja visto que desde lá do princípio, lá do início, quando Deus cria o Gênesis, ali estabelece o jardim do Éden, e aí ele levanta o primeiro homem, Adão. Vocês sabem o que a Bíblia narra, que Adão falha no quesito de homem que falava face a face com Deus. Adão falha no quesito de homem por ter intimidade ao ponto de ter tete a tete com Deus.
E pecado não tem como estar na presença de Deus. Se está em pecado, está destituído da glória de Deus. E assim foram todos os homens. E aí veio outros homens, além de Adão. Veio Noé. Quando chega Noé, a Bíblia vai falar que o mundo já está corrompido ao tal de Deus não conseguir mais olhar para o mundo. E aí ele explode o mundo em águas. Ele acaba com a raça humana e tudo que nela há. Salva-se quem? Salva-se Noé e sua família. Para quê? Para uma nova tratativa, para um novo recomeçar, digamos assim. Só que continua-se os erros, continua-se os pecados. E aí a Bíblia vai se estabelecendo em Gênesis. Outros homens vêm, é levantado Abraão, é levantado Isaac, é levantado Jacó, é levantado José, é levantado outros homens que continuam falhando na sua missão. Que missão é essa? A missão de trazer novamente essa intimidade com Deus. Esses homens, quando deram a oportunidade por si próprio, esses homens falharam. E aí a Bíblia vai narrar que o período de 400 anos do Egito vai terminar com Deus levantando um homem. Que homem é esse? Homem chamado Moisés. Moisés é levantado para tirar o povo do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. E aí a gente sabe ali que todos os sinais, adventos, maravilhas que foram as pragas, Deus tirando o povo da escravidão, Deus libertando o povo para então terra prometida. Entra-se em Êxodo, e aí a partir do Êxodo até Deuteronômio, vamos ver novamente leis sendo estabelecidas, Deus tentando através de alguém trazer novamente esse culto, esse amor, essa face a face. Só que os homens erram, os homens falham, os homens perdem a sensibilidade da compaixão, do amor. E aí o que acontece? Deus não desiste. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Meu Deus! E aí, irmãos, a Bíblia continua. A partir de Moisés, vem Josué levantando homens novamente, estabelecendo, tentando. Deus continua fazendo os seus sinais. E aí a Bíblia dá continuidade. Entramos no período de juízes. Homens e mulheres são levantados, como Débora, Sansão, como Gideão, para fazer o que, irmãos? Novamente para tentar trazer esse amor, irmão, novamente para tentar trazer essa face a face com Deus. Só que não conseguem, falham. E aí os homens, o povo de Deus, olham para o povo do mundo e querem ser iguais, querem trazer o que? Estabelecer reis, estabelecer juízes. Tá bom, Deus levanta-se, reis, assim como fez com Saul, fez com Davi, fez com seu filho Salomão, Roboão, enfim, vários homens, reis vieram para tentar fazer com que o povo de Deus se voltasse a Ele, fazendo o que? Não errando, não pecando, não levantando honras a outros deuses, mas falharam. E aí Deus não desistiu, irmãos. Deus levantou os profetas. E aí surgem os profetas Jeremias, Isaías, Neemias, Daniel. Veio se levantando profetas, tentando fazer essa restauração. Mas esses profetas em algum momento também erraram. E aí o povo foi para o cativo, porque o povo se permitia errar, irmãos. Era um absurdo como o povo ficava doente espiritualmente. Era um absurdo como Deus fazia para o povo e o povo falhava, o povo não se curava, o povo não ouvia a voz dos profetas de Deus. E aí o tempo vai passando, pequenos profetas são levantados, aí agora já para anunciar a chegada do Messias, a chegada do tão aguardado, a promessa de Deus. E aí são levantados um pequeno profeta como Naum, Abacuque, Zacarias, e por aí vai até chegarmos ali ao último profeta do Antigo Testamento, que Malaquias, e Malaquias vem trazendo essa última revelação, irmãos. E aí a Bíblia entra num período que chamamos de interbíblico.
Porque, irmãos, havia uma necessidade de Deus intervir no mundo. Para quê? Para que o seu filho viesse. Para quê? Para que as coisas fossem organizadas, para que Jesus pudesse vir e estabelecer o seu reinado. Aí o que Deus faz? Mais ou menos 333 anos antes de Cristo, o mundo era dominado pelos persas. Presta atenção aqui, meu irmão. O mundo é dominado pelos persas. Aí, o que aconteceu? Deus levantou um homem chamado Alexandre o Grande, lá das terras da Grécia. Alexandre o Grande vem dominando o mundo, helenizando o mundo. Para quê? Para trazer a filosofia, para trazer a cultura para o mundo, para estabelecer ordens e portos, para estabelecer um diálogo, aquilo que nós temos hoje pela internet, pelas praças públicas. Isso veio do grego. Essa conversa, essa troca de informação. E aí o mundo precisava de mais organização, até que entre os gregos há uma separação e Deus começa a levantar judeus, porque coisas erradas haviam acontecido. Aí os judeus se unem com os romanos começam a ganhar território, os romanos começam a dominar o mundo, até que em mais ou menos 160 anos antes de Cristo, Roma domina o mundo. Quando Roma domina o mundo, Roma traz com ele o que? A organização territorial, geográfica, governamental e tudo mais que os gregos tinham organizado no mundo. Só que existiam deuses. Existia o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus verde, o Deus amarelo, e o mundo se corrompendo a esses deuses. E aí Deus não desiste de mim, de você. Aleluia! Quando Deus organiza todo o mundo, quando Deus faz todo um alinhamento para o seu filho vir, há uma virgem chamada Maria, que recebe uma visita do anjo, e ele traz uma revelação dizendo que ela conceberá e dará à luz Jesus. Nós sabemos a história. Jesus é implantada nela através do Espírito Santo. Por quê? Porque todos os homens falharam, destituídos estamos da glória de Deus, porque estamos em pecado. Não há um sequer que possa tirar esse pecado. Porém, Deus manda aquele que João vai falar no seu evangelho, lá no versículo 1, e você lê do versículo 1 ao 4, que tudo foi dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque a vida nele, e ele é a vida que veio para a luz dos homens. Ou seja, Jesus veio. Quando Jesus vem, irmãos, logo no seu início é perseguido. Herodes quer o matar. Por que Herodes quer o matar? Porque Herodes sabia a promessa. Herodes sabia que esse Jesus que hoje aqui está, decantará-se, era o Jesus que veio para te curar, para me curar. Enquanto Herodes vai até o encontro de Jesus, manda mensageiros buscar a localização desse menino, era para matar, era para tentar fazer com que a promessa fosse cumprida. E Jesus, ele tem que fazer uma fuga com seus pais, ainda criança, para o Egito. Porque o toque era de morte, irmão, a busca era de morte. Só que Jesus, desde o seu princípio, desde o seu início de vida, Jesus já impactava, irmãos. Lucas vai mostrar no seu evangelho que com 12 anos, anualmente, como era a tradição judaica, os pais levavam as crianças ao templo. E Jesus, com 12 anos, como toda criança daquela época, foi apresentado aos doutores da lei. E você vai ver aqui que Jesus dá uma aula para aqueles doutores. Olha, Jesus como criança dá uma aula de interpretação do Antigo Testamento. Aí eu digo a você, te perguntando, irmãos, depois disso não se ouve mais falar em Jesus. Jesus novamente aparece com 30 anos, Léo, para ser batizado por João Batista. Eu te pergunto, irmãos, que Deus é esse, irmãos, que consegue esconder por 18 homens
18 anos, um homem ao qual era chamado, impactado, o príncipe dos judeus, irmãos, o rei dos reis, os senhores dos senhores, irmãos, só Deus, irmão. É esse Deus, é essa fé que faz eu e você estar aqui nessa noite. E aí, irmão, o evangelho dá continuidade. E aí a gente vai ver que Jesus, ele escolhe Cafarnaum como a sua cidade. Jesus escolhe Cafarnaum, que no grego significa consolar e perdoar. Grava isso, irmão. Liga esse Wi-Fi. Ó, Cafarnaum significava consolar e perdoar. Jesus escolhe Cafarnaum estrategicamente também para ser o seu ponto base para a sua expansão do evangelho. Por quê? Cafarnaum era uma cidade, irmãos, que ela tinha um porto. Por ela ter um porto, ela tinha guarda romana. Por ela ter guarda romana, ela tinha cobrança de impostos, ou seja, ela tinha uma alfândega. Então Cafarnaum era uma cidade estrategicamente muito boa para Jesus. Ela ficava nas margens do mar da Galileia, e Jesus estava para sair tanto para pregar para os gentios como para os judeus. E aí, quando ele volta a Cafarnaum, que era um lugar que no grego significava consolar e perdoar, ele já vai para casa. Quando ele vai para casa, a multidão, sabendo que ele estava em casa, você vai ver aqui no versículo 2, a multidão se estende ao ponto de não mais enxergar a porta daquela casa. Não tem como, era tanta gente indo até Jesus, ter com Jesus, que não dava mais nem para ver praticamente a casa. Só que 4 homens, amigos, decidem levar um paralítico. Como eu falei aqui, um homem que sofria uma paralisia por causa de uma lesão neurológica, ele é levado por 4 homens, e logo se entende, irmãos, que esse paralítico, chamado paralítico de Cafarnaum, é interessante isso, porque não tem o nome dele, só tem que era um paralítico de Cafarnaum. Possivelmente não era o único paralítico, só que ele tinha um certo conhecimento. Quer ver um exemplo? Eu trabalho em um condomínio em Irajá, aonde, se você chegar lá hoje e perguntar à portaria, o ceguinho está aí? O pessoal vai falar, tá ou não. Sabe por quê? Ele é cego, só que ele tem tanto conhecimento, ele tem tanta amizade ali dentro do condomínio, que você não precisa falar o nome dele, você não precisa explicar como ele é. É só você perguntar a qualquer porteiro que está na portaria, o ceguinho está aí? Então eu vejo isso aqui como esse paralítico, quando fala o paralítico de Cafarnaum. Ou seja, era um homem conhecido no local, que tinha conhecimento e tinha amigos, Léo. Amigos ao ponto de carregá-lo nesse processo de paralisação, nesse processo de dificuldade. Eram amigos que carregavam ele em direção a Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Você não vai ver aqui a Bíblia falar que eram 4 desconhecidos. Você não vai ver a Bíblia falar aqui que eram 4 homens que foram comprados por esse paralítico. Não. Você vai ver que eram 4 amigos. E isso me traz logo a reflexão de que amigo que é amigo num teu momento de crise te leva ao encontro de Jesus. Meu Deus. Amigo que é amigo no teu pior momento, decantarácia, vai te levar para Jesus. Vai. Sabe por quê? Já foi falado aqui. Nesse momento que nós estamos vivendo de dificuldades externas, é bom a gente estar do lado de quem tem fé e está sempre levando a gente em direção a Jesus.
existia uma multidão, sim ou não? Sim. Tava difícil chegar, não tava? Sabe por quê? Quando tem uma multidão e você quer chegar próximo ao palco, não é difícil, irmãos, ainda mais do crente, porque é aquilo. Ninguém quer, não, passa, não, todo mundo quer a benção. Quem é que abre mão da benção? Quem é que abre a mão da benção? Ninguém. Filho do almoço. Você acha que alguém ia abrir mão e abrir espaço para aquele paralítico passar? Porque quem está lá é Jesus, irmão. Você acha que não? Oh, prioridade. Ó o pesado. Acha? Não. Concorda comigo que aqueles 4 homens, eles tinham justificativas para falar para aquele paralítico? Meu irmão, tá difícil, tá? Vamos deixar para outro dia, vai voltar. Meu Deus. Essa é a última, não. Aqui é a casa dele. De repente ele vai ali, vai voltar rapidinho, chega mais cedo. Vamos ali, depois a gente volta. Deixa para outro dia. Meu Deus. Não enxergaram a dificuldade. Decantarácia. Ei, a fé faz com que não exista dificuldade para chegar a Jesus. É isso aí. A ideia aqui não é a fé do paralítico, a ideia aqui é a fé dos 4 amigos. E amigo que é amigo, cuidado, hein? Deus está mandando falar isso aqui, jovens. Amigo que é amigo não concorda com o teu erro. Amigo que é amigo te confronta. Quando tu tá fazendo alguma coisa errada, o teu amigo vai falar, tu tá errado, hein? Não faz isso não, tu vai pro inferno, hein? Tu tá errado, hein? Vigia, amigo que é amigo faz isso. Então tu desconfia. Se tu sabe que tá errado, desconfia daqueles que estão falando contigo que não. Pode ir lá, pô. Cuidado. Decantarácia. Amigo que é amigo te confronta porque quer te ver salvo. Amigo que é amigo te coloca no caminho de Jesus. E aí aqueles homens não olham para a dificuldade. Aqueles homens entendem que a vida está ali e que há necessidade. E por fé eu acredito que Jesus, estando presente ali e tendo a oportunidade de estar com meu amigo, ele vai curá-lo. É isso que aqueles homens fizeram. E aí você vai ver aqui no versículo 4, irmãos, que eles não conseguem se aproximar por causa da multidão, só que eles descobrem uma estratégia. Irmãos, já foi falado, novamente eu vou falar. Se Jesus quer te curar, irmão, fica tranquilo, porque você vai ter estratégias. Pode ficar tranquilo. Não é que está demorando, não. Não bota a culpa na multidão, não. Ei, as estratégias vão vir. E aí aqueles homens tiveram uma estratégia. Qual? Vamos por cima. Vamos pelo telhado. Por quê? Não importa como, eu só preciso chegar na presença de Jesus. Meu Deus. Não importa como. Aí, quando eles baixaram o paralítico, no versículo 5, irmãos, diz assim, ó, e Jesus, vindo-lhes a fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Jesus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Vira de frente para o teu irmão. Em nome de Jesus, ficar de pé. Vira de frente para o teu irmão. Mas não faz profética. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Aquilo lá, Jesus está vendo.
que Jesus não cura. Não podemos limitar Deus e Jesus a nada, irmãos. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele também é Deus. Só que a Bíblia vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, que lá em Nazaré, muitas coisas Jesus não fez por causa da incredulidade daquele povo. Sabe o que é isso? Jesus não vai trabalhar na incredulidade. Incredulidade não. Não mesmo. Ei, em nome de Jesus, na comunidade Emanuel, aqui na restituição de Cantarácia, nós vamos ver Jesus falar: e naquele lugar eu fiz maravilhas por causa da fé deles. Vamos sim dar testemunhos aqui no altar. Eu estou preparando o meu da minha família. Claro que eu vou. Por quê? Porque fé. É fé, irmãos. É fé. Filho, perdoado estão os teus pecados. Ele era o quê? Paralítico. E quem é paralítico tem uma paralisia que para, né? Ai. Pegou? Ó, presbiteriano, quem é paralítico sofreu uma lesão e parou. E Deus perdoou os pecados daquele paralítico. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente aqui que sofreu uma lesão e por causa disso paralisou. Que lesão é essa, irmãos? É a lesão do pecado, é a lesão da mágoa, é a lesão da é a lesão da raiva, é a lesão do muito tempo aquilo se corroendo por dentro, é do ódio. Paralisou por algum motivo de Cantarácia. Ei, nessa noite Deus quer tratar esse perdão teu. Deus quer tirar esse pecado teu de Cantarácia. Foi falado aqui, irmãos. É noite de cura. É noite de libertação. Ei, eu e você e a Bíblia não fala o que aquele paralítico teve para ter aquela doença. O porquê você não vai achar aquele paralítico sofreu para ter aquela doença. O que nós sabemos é que primeiro Jesus perdoou os pecados daquele homem. Talvez foram esses pecados que o fizeram paralítico. E aí, se Jesus fez isso, perdoou primeiro os pecados e depois o curou, e aí eu te pergunto, o que está te fazendo parar na caminhada, irmãos? O que está te fazendo decantarácia, desanimar e retroceder no teu ministério? O quê? O pecado daquele homem, Diácono Júnior, só ele e Deus sabia. Não era mais assunto de ninguém, por isso que não foi revelado. Decantarácia. Ei, ninguém aqui quer saber o porquê que tu parou, irmão. Ninguém aqui quer saber o porquê tu desanimou, irmão. Ninguém aqui quer saber o porquê tu decidiu jogar a toalha. Ninguém aqui quer saber o porquê tu quer parar. Ninguém aqui quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, não. O que aqui está hoje é o seguinte: Jesus voltou para consolar, voltou para perdoar, irmãos. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. E cantar a baçaia.
nessa noite, irmãos, eu não sei, irmãos, Deus está falando aqui, é para alguém Deus está falando aqui. Qual foi a tua paralisia? Qual foi a doença interna sua que fez você ficar paralítico? Que falta de perdão foi esse? Que raiva, que mágoa que você carrega de alguém, por alguém que te fez isso ou te faz aquilo? Olha aí, talvez uma depressão, uma tristeza profunda, aquilo que você acha que poderia ser diferente. Ei, Jesus está aqui nessa noite falando contigo, só você e Ele, irmãos. Ele quer te curar. Ele já disse na palavra dele: perdoados são os teus pecados. Ei, perdoado, irmãos, são os seus pecados. Quero te convidar nessa noite, irmãos. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração por você. Quem aqui quer vir nessa noite? Ser curado dessa paralisia, desse pensamento de que eu vou parar. Ninguém aqui quer saber o porquê. Pode ficar aqui na frente, em nome de Jesus. Ninguém aqui quer saber porquê, ninguém aqui quer te julgar. Jesus está aqui, irmãos. Cafarnaum, ei, decantarácia. Cafarnaum significava consolar e perdoar. Badaraçui decantarabassai. Hoje, nessa noite, Jesus está curando, decantarácia, aquele sentimento que te está deixando triste, que está fazendo você perder a noite de sono, irmãos. Ei, em nome de Jesus. Quem mais pode vir, irmãos? Jesus nessa noite está curando pensamentos, irmãos. Aquela tristeza,